Tá a fim de saber como se faz a rotação de dano com o seu mago da especialização de fogo, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja de livros e informática com meus links da Amazon. Os links estão na descrição. Vai me ajudar muito e obrigado de coração. Vamos pro vídeo. Fala, meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia básico intermediário para mago da especialização de fogo. Vou falar brevemente sobre as habilidades de classe e de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e, por último, mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Lembrando que eu sempre sugiro a melhor combinação para alvo único e PvE, pelo menos nessa série de guias. Vou tentar não fazer um vídeo mega longo, caso fique eu vou dividir em duas partes, mas é para passar uma informação de qualidade para vocês. Se não gostar muito de vídeos longos, é só aumentar a velocidade de reprodução do vídeo ou ouve como se fosse um podcast mesmo enquanto você joga ou faz outra coisa, enquanto não chegar na parte prática, beleza? Bora lá! Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de fogo? Eu fiz aqui um top 4 e vou passar uma pincelada em cada um. Em primeiro lugar, eu recomendo a aceleração. Em segundo, versatilidade. Em terceiro, maestria. E em quarto, crítico. Inteligência é bom frisar que deve ser sempre seu status primário, porque é o que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Versatilidade ele também aumenta o seu total de dano e reduz também o dano que você recebe e também aumenta toda a cura recebida. No caso de mago ele não se cura, então esse efeito não vai fazer diferença para você, mas pelo menos ele reduz também o dano que você recebe. A aceleração aumenta a sua velocidade de ataque e, no caso, não tem regeneração de energia, seria regeneração de mana, mas também não vai fazer diferença para você, mas aumenta a sua velocidade, no caso aqui, não de ataque, né? Velocidade de lançamento de feitiços. Ou seja, você vai fazer o lançamento das suas magias mais rápido. E o crítico aumenta as suas chances de causar o dobro do dano. A maestria eu vou explicar em breve. Certo, vamos agora para as habilidades de classe, ou seja, que todo mago possui, e depois eu vou passar para a parte das habilidades que são exclusivas da especialização de fogo. Para começar, temos Imagem Espelhada. É uma habilidade ativa que cria 3 cópias de você nos arredores por 40 segundos. Elas lançam feitiços e atacam os inimigos. Quando suas imagens estão ativas, o dano recebido é reduzido em 20%. Receber dano direto faz uma das suas imagens se dissiparem. Ou seja, é uma habilidade que é comumente usada no burst de dano e que vai criar 3 clones de você. Elas vão lançar feitiços, habilidades de dano nos inimigos, e você tem uma redução aí de 20% no dano, só que se o seu personagem receber dano direto, como foi explicado, uma das suas imagens some. Então tem esse efeito intelecto arcano. Imbui o alvo em brilhantismo, aumentando em 5% o intelecto por 1 hora. Se o alvo estiver no seu grupo ou raid, todos os integrantes do grupo e do raid serão afetados. Essa é uma habilidade também que impacta no dano, porque ela vai aumentar em 5% o seu intelecto. Como dura 1 hora, você não precisa ficar usando com frequência. Mas assim, é bom você manter sempre esse buff ativo para você. Não é bom não esquecer, porque vai aumentar diretamente o seu dano. Temos Contra-Feitiço. Contra-Feitiço é o seu interromper, ou seja, ele interrompe o lançamento do feitiço do inimigo, impedindo que qualquer feitiço da mesma escola de magia seja lançado por 6 segundos. Ele não vai impactar diretamente no seu dano, mas eu sempre comento sobre a habilidade de interromper. Distorção Temporal. Distorce o fluxo temporal, aumentando em 30% a aceleração de todos os integrantes do grupo ou raid por 40 segundos. Aliados sob este efeito não poderão se beneficiar de sede de sangue, heroísmo
e distorção temporal por 10 minutos. Essas outras habilidades que foram citadas fazem o mesmo efeito, só mudam o nome. Um xamã que usa, o outro mago e por aí vai. Resumindo, essa habilidade ela é importante, ela vai afetar o seu DPS e também é uma habilidade de burst. Normalmente é usado no começo de uma luta com boss, nem sempre é no começo, na verdade, né? Essa questão assim não adianta muito eu abordar, porque tem momentos específicos que seu grupo vai pedir para você usar e não no começo. Então varia muito, mas o importante é que ela aumenta em 30% a sua aceleração por 40 segundos. Ou seja, seus lançamentos de feitiço vão ficar bem mais rápidos e frequentes. Roubar feitiço. Rouba um efeito mágico benéfico do alvo e este efeito dura no máximo 2 minutos. Apesar de não ser uma habilidade de dano direto, ele pode acabar impactando no seu dano de forma alternativa. Por exemplo, você está enfrentando um mob, ou até um boss, ou no PVP, apesar desse guia não ser de PVP, pode ser que esse mob, esse inimigo seu, ele use um buff para aumentar, melhorar alguma capacidade dele. Caso ele faça isso, com essa sua habilidade você pode roubar esse buff do inimigo para você, ou seja, te dando alguma vantagem. Beleza, vamos passar agora para as habilidades específicas de fogo, que impactam de alguma forma, claro, no seu dano. Temos Combustão. É uma habilidade ativa que cobre você em chamas por 12 segundos, aumentando em 100% a chance de acerto crítico e concedendo maestria equivalente a 50% do seu atributo acerto crítico. Pode ser lançado durante o lançamento de outros feitiços. Essa habilidade é uma habilidade também normalmente usada em burst de dano, que ela aumenta em 100% ali a sua chance de crítico por 12 segundos. Ou seja, qualquer habilidade que você utilizar, ela vai contar como um acerto crítico. E ela vai melhorar uma outra habilidade, uma habilidade passiva, na verdade, que eu vou explicar em breve. Além disso, ela vai conceder maestria para você equivalente a 50% do seu acerto crítico. Ou seja, o número de acerto crítico que você tiver vai aumentar em 50% sua maestria. E você pode lançar essa habilidade enquanto você está lançando um feitiço. Ou seja, vamos supor que o tempo de lançamento de uma bola de fogo é de 2 segundos. Enquanto você está lançando esse feitiço, você pode usar essa habilidade. Barreira fulgurante. Você se envolve em chamas absorvendo X de dano por 1 minuto. Ataques corpo a corpo contra você causam X de dano de fogo ao atacante. É uma habilidade defensiva, mas ela pode aumentar uma quantidade pequena de dano na sua rotação pelo fato de que, se você estiver enfrentando inimigos corpo a corpo, parte do dano na verdade, uma pequena quantidade de dano vai voltar para eles, através do dano de fogo, através de queimadura. É importante você manter sempre as barreiras de um mago ativa, tanto para sua proteção quanto para, nesse caso da especialização de fogo, você devolver uma parte de dano aí para eles. Lembrando que só em casos de atacante corpo a corpo, né? De longa distância esse efeito não vai funcionar. Bola de fogo. Arremessa uma esfera flamejante que causa X de dano de fogo. Toda vez que bola de fogo não conseguir realizar um acerto crítico, ela recebe 10% a mais de chance de acerto crítico cumulativo. O efeito termina quando a bola de fogo obtém um acerto crítico. Ou seja, enquanto você não causar um acerto crítico aí com a sua bola de fogo, ela vai receber um adicional de 10% de chance de conseguir esse efeito. A partir do momento que você acerta criticamente, o efeito reseta. É para isso. Igni Impacto. Uma habilidade ativa que lança um pedregulho flamejante imenso que causa X de dano de fogo e mais X de dano de fogo ao longo de 6 segundos. Resumindo, é uma habilidade que causa uma boa quantidade de dano de fogo, tem um lançamento longo, e causa uma pequena quantidade aí de dano de fogo como dano sobre tempo, ao longo de 6 segundos. Calcinar. Calcina um inimigo por X causando dano de fogo. Pode ser usado em movimento. É uma habilidade que ela causa pouca quantidade de dano de fogo, mas ela entra na sua rotação não como uma habilidade assim, de uso direto que você vai utilizar com frequência.
por ser uma quantidade pouca de dano que você causa. Porém, a vantagem dessa habilidade é o seguinte: em situações que você não vai poder ficar parado lançando habilidades como bola de fogo, por exemplo, ela é útil para quando você precisa se movimentar, ou seja, fugir de alguma habilidade ou qualquer outra coisa, mas sem deixar de causar algum dano. Então você vai usar essa habilidade mais para essas situações. Você precisa bater em movimento, você usa ali o calcinar enquanto você se posiciona melhor ou foge de alguma habilidade do boss, seja na raid, seja na masmorra. Então ela tem mais essa utilidade aí para você. Você não vai utilizar ela se você puder lançar um bola de fogo, por exemplo, que vai causar muito mais dano. Então, é uma habilidade situacional. Impacto de fogo. Atinge o inimigo causando X de dano de fogo. Impacto de fogo pode ser lançado enquanto lança outros feitiços. O dano é sempre um acerto crítico. Ou seja, essa habilidade ela faz o seguinte: ela vai causar ali de forma instantânea um dano de fogo. Mas, por exemplo, você está lançando bola de fogo ali. Enquanto ela está carregando, caso você queira, você pode usar o impacto de fogo ali no mesmo tempo, como se fosse a habilidade que eu citei anteriormente, que é o combustão. Na hora de explicar a rotação na prática, eu vou passar como se usa essa habilidade de forma correta. Mas resumindo, é isso. Chamas da Fênix. Lança uma Fênix que causa X de dano de fogo ao alvo e dano reduzido a inimigos próximos. Resumindo, é uma habilidade que vai lançar ali uma Fênix de fogo no inimigo, que causa uma quantidade de dano ao alvo principal, e se tiver algum outro inimigo próximo, vai causar ali uma quantidade de dano reduzido. Sopro do Dragão. Inimigos em uma área cônica à sua frente recebem X de dano de fogo e ficam desnorteados por 4 segundos. Dano cancela o efeito. Não é uma habilidade que você vai utilizar com frequência, mas assim como eu expliquei sobre o calcinar, ela tem uma utilidade. Por exemplo, situações que você vai precisar se movimentar, você pode usar ela, já que ela funciona de forma instantânea, e correr do perigo ali ou da situação que faça com que você seja obrigado a se movimentar. Então, ela não é uma habilidade que você vai utilizar com frequência, não faz parte principal da sua rotação, mas não é bom você desprezar ela por essa situação. Como é uma habilidade assim, realmente mais de movimentação. Mas também tem outros usos. Por exemplo, se tiver algum mob batendo em você e você quer tanto sair dali quanto parar ele, você pode usar o Sopro do Dragão, que ele vai ficar desnorteado por 4 segundos. Porém, também se o grupo estiver batendo de forma ostensiva nesse inimigo, vai cancelar esse efeito também. Mas enfim, a vantagem principal você precisa se movimentar, usa Sopro do Dragão e se movimenta para onde você precisar. Vamos agora para as passivas da nossa especialização de fogo. Essa habilidade que eu vou citar, ela não influencia diretamente no dano, então eu só vou comentar, mas realmente não vai fazer influência. Que é Cauterizar. Ao receber dano fatal, você ficará com 35% dos pontos de vida e queimará, perdendo 28% dos máximos de pontos de vida ao longo de 6 segundos. Enquanto estiver queimando, os efeitos de redução de movimento são suprimidos e sua velocidade de movimento aumenta em 150%. Este efeito só ocorre uma vez a cada 5 minutos. É uma passiva defensiva. O que ela faz? Se você for receber um dano que iria te matar, ao invés disso, você vai ficar com 35% dos seus pontos de vida e você vai pegar fogo. Você vai perder 28% do seu máximo de pontos de vida ao longo de 6 segundos. Ou seja, você vai ficar numa situação ali que ao invés de morrer, você vai para uma pequena quantidade de vida e você vai perdendo uma grande quantidade até de pontos de vida ali ao longo de 6 segundos. Isso é perigo para você, porque basicamente você vai ficar vulnerável. Porém, enquanto você estiver queimando, se você tiver algum efeito que reduza sua velocidade de movimento, ele vai ser suprimido e a sua velocidade de movimento vai para 150%. Ou seja, basta você correr para longe da sua fonte de dano, do que está te matando,
Usa ali a sua barreira, que ajuda, sinceramente, para você não morrer, esse escudo da barreira. E se você, por exemplo, fugiu dali e usar uma poção, ou até mesmo a sua habilidade de conjurar comida, você não vai morrer. E também é um tempo, se você estiver, por exemplo, numa masmorra ou raid, é o tempo necessário ali pro healer olhar pra você e parar de te ignorar e te curar um pouco pra te salvar, né? A gente sabe que tem muito healer aí que só pensa no tanque e esquece de curar os DPS. Então, resumindo, é isso. É uma passiva defensiva que faz isso. E só pode ocorrer a cada 5 minutos. Embalo de fogo. Obter 2 acertos críticos de dano direto em sequência com feitiços de fogo fará com que o próximo feitiço Igni Impacto ou Golpe Flamejante seja lançado instantaneamente e cause o dobro do dano normal de Incendiar. Incendiar eu ainda vou falar que é a nossa maestria, e o Golpe Flamejante eu não citei porque é uma magia de dano em área, e eu aqui estou explicando as magias de dano de alvo único. Ou seja, essa maestria faz o seguinte: toda vez que você acertar em sequência 2 habilidades de fogo com acerto crítico, o seu Igni Impacto, que é uma habilidade que causa uma boa quantidade de dano, mas o lançamento é muito longo, você vai poder fazer de forma instantânea. Ou seja, o crítico, esse status de crítico é importante para o Mago de Fogo por isso. Quanto maior a sua chance de crítico, maior vai ser o poder dessa sua passiva que é Embalo de Fogo. Maestria Incendiar. Ao longo de 9 segundos, o alvo queima em mais X% do dano direto total causado pelos seus feitiços Bola de Fogo, Impacto de Fogo, Calcinar, Igni Impacto, Meteoro, que é um talento, Chamas da Fênix e Golpe Flamejante. Se o efeito for reaplicado, qualquer dano remanescente será adicionado ao Incendiar novo. Chamas da Fênix faz com que Incendiar se espalhe para 8 inimigos próximos. Ou seja, tem bastante informação aqui nessa maestria. O que ela quer dizer? Ao longo de 9 segundos, o alvo vai queimar, ou seja, quando você lançar os feitiços que eu citei anteriormente, vai causar um dano sobre tempo no inimigo. Um dano de fogo que ele está queimando. O dano vai variar, o percentual vai variar de acordo com o quanto de maestria você tem. E no caso, se esse efeito ele for reaplicado, o dano que faltava ele vai ser adicionado a uma nova aplicação de Incendiar. E a sua habilidade Chamas da Fênix, caso você esteja enfrentando múltiplos alvos, quando você causar esse efeito 1 em 1 e usar os Chamas da Fênix, vai fazer com que esse efeito de dano sobre tempo se espalhe para até 8 inimigos que estiverem próximos ali do seu alvo primário. Ela faz isso, sua maestria. E por último, temos Massa Crítica. Seus feitiços têm 15% a mais de chance de serem críticos. Você ganha 10% a mais de acerto crítico de todas as fontes. Ou seja, de natureza, os seus feitiços eles já têm 15% a mais de chance de serem críticos. De natureza, você já tem esse bônus para você. Além disso, você ganha 10% a mais de acerto crítico de todas as fontes. O que isso quer dizer? Se você tiver um buff qualquer que te dê 10%, por exemplo, de crítico, um Berlock, ou um efeito de comida, algo assim, você vai ganhar 10% a mais de crítico. E isso de todas as fontes. Então, seja comida, seja Berlock, seja um buff de alguma coisa, seja qualquer fonte que você ganhar aí alguma quantidade de acerto crítico, você vai ganhar 10% a mais por essa sua passiva. Resumindo, é isso. Beleza. Agora que eu já expliquei todas as habilidades que envolvem dano, tanto da classe de mago quanto da especialização de fogo, eu vou partir agora para a parte de recomendação e explicação de talentos, para depois mostrar a rotação na prática. E agora um breve jabá, meus amigos. Como já dizia o Pica-Pau, um momento para os nossos patrocinadores. Eu sei que você quer pular, mas não pula não. Pelo menos me ouve, eu tô de olho, hein? Fala a verdade, você já tá cansado de jogar seus jogos online com ping ruim, baixa FPS, latência nas alturas,
Eu acho que já chega, né? Galera, o NoPing é uma parceria que eu tenho aqui no canal e distribui um software que trabalha exclusivamente para reduzir a sua latência, sua perda de pacote, diminuir o seu ping e, além de tudo, ainda aumenta o seu FPS. Esse programa ele vai fazer a melhor rota possível entre o seu computador e o servidor do seu jogo online, melhorando assim a sua conexão e trazendo uma maior estabilidade para o seu jogo. Inclusive, ele é usado em campeonatos para manter o padrão de qualidade e o conforto dos jogadores, além de caber no seu bolso. Ele possui planos semanais, mensais e anuais. Tudo isso para facilitar a sua vida. Então não fique de fora. Além de se ajudar, você vai ajudar o Aranha Versus a crescer. Então, entre pelo meu link que está aqui na descrição, crie uma conta e melhore de vez a sua vida de gamer. Dito isso, bora voltar pro vídeo e vamos que vamos. Beleza. Da primeira linha de talentos, nós temos Incendiário. É uma habilidade passiva em que seus feitiços Bola de Fogo e Igni Impacto são sempre críticos, quando o alvo está com mais de 90% de vida. Ou seja lá qual for o alvo, enquanto ele tiver mais de 90% de vida, os seus feitiços Bola de Fogo e Igni Impacto vão ser sempre um acerto crítico. A partir do momento que ele está com 89 para baixo, já acaba esse efeito. Piromaníaco. Uma habilidade passiva em que lançar Igni Impacto e golpe flamejante, enquanto embalo de fogo estiver ativo, tem 8% de chance de reativar embalo de fogo instantaneamente. Aquela sua passiva de embalo de fogo, ela vai fazer um efeito adicional, ou seja, toda vez que você lançar ou Igni Impacto ou golpe flamejante, enquanto essa sua passiva estiver ativa, tem 8% aí de chance de reativar ela novamente. Ou seja, uma pequena chance de ativar a sua passiva de novo. Toque Calcinante. Uma habilidade passiva em que calcinar causa 150% a mais de dano e sempre será crítico se o alvo estiver com menos de 30% dos pontos de vida. Ou seja, você vai causar 150% a mais com aquela habilidade que você causa ali uma quantidade pequena de dano de fogo, mas você lança em movimento. E ela sempre vai ser um acerto crítico se o alvo estiver aí com pouca vida, ou seja, menos de 30%. Ela acaba contribuindo bastante em situações que o alvo está com pouca vida, para você habilitar a sua passiva, que ajuda com que Igni Impacto, por exemplo, seja lançado de forma instantânea. Vamos lá. Como primeira opção, eu vou recomendar o Toque Calcinante. Por quê? Porque ela vai melhorar bastante a quantidade de dano que você causa com calcinar, e apesar de você não usar ela com uma frequência muito grande, acaba que você sempre se movimenta durante as lutas. Então você vai acabar usando sim o seu calcinar, e com esse talento você vai causar 150% a mais de dano. E também vai ter essa vantagem aí de quando ele estiver com pouca vida, você vai acertar sempre de forma crítica. Caso você não goste desse talento, ou, sei lá, acha que não vale a pena e prefere uma segunda opção, aí eu vou recomendar o Incendiário. Mas realmente só como segunda opção. Por quê? Porque o efeito desse talento, ele só vai funcionar em alvos que tenham mais de 90% de vida. Então, não vai durar muito, vamos dizer assim, esse efeito para você. Mas, dos 3 talentos como segunda opção, essa seria a minha recomendação, é o que funciona melhorzinho. O Piromaníaco também não tem um efeito tão grandes coisas. Então, é isso. A segunda linha de talentos eu vou pular porque são habilidades de utilidade, então vamos para a terceira linha. Fluxo do Sortílego. É uma habilidade passiva que durante o combate a energia mágica flui em você, chegando a aumentar em até 20% o dano e depois caindo para 4%. E o ciclo recomeça a cada 10 segundos. Ou seja, ela faz o seguinte: enquanto você está no combate, você vai ganhar um buff que ele vai aumentando gradativamente até chegar em um aumento de 20% do dano que você causa, e depois ele também vai regredindo até 4%. Vai ficar sempre nisso. Ele vai aumentando até chegar em 20% de aumento, enquanto você está lutando, depois ele vai decaindo até 4%. E o ciclo vai recomeçando sozinho a cada 10 segundos. Chegou no ápice, ele reduz aí, vai reduzindo até 4%, você tem um intervalo de 10 segundos e recomeça isso tudo. Concentrar Magia. É uma habilidade ativa que aumenta em 5% a chance do alvo
de obter acertos críticos com feitiços por 30 minutos. Sempre que o alvo obtiver um acerto crítico, seu intelecto e sua chance de acerto crítico com feitiços serão aumentados em 5% por 10 segundos. Não pode ser usado em você mesmo e restrito a um alvo único. Esse talento você utilizaria em alguém do seu grupo, por exemplo, caso você não tenha entendido. Então vamos lá. Tem um bruxo no seu time, você usa isso nesse bruxo do seu time. Ele vai aumentar em 5% a chance desse bruxo de ter acertos críticos com os feitiços dele. Dura 30 minutos. Toda vez que ele tiver um acerto crítico, você vai ter um aumento de intelecto e de chance de crítico com os seus feitiços em 5% durante 10 segundos. Resumindo, é isso. Runa de poder. É uma habilidade ativa que coloca no chão uma runa de poder que dura 12 segundos e aumenta em 40% o dano mágico enquanto você permanecer até 8 metros dessa runa. Usar combustão também cria uma runa de poder aos seus pés. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu recomendo runa de poder. Porque, assim, realmente é o talento que ele mais vai aumentar de forma bruta o seu dano. Só que você sacrifica um pouco, não é muito, mas você sacrifica um pouco de mobilidade quando você escolhe esse talento, porque você precisa, de qualquer forma, estar assim, próximo a essa runa que você vai escolher aonde você vai colocar. Só que ela durante 12 segundos, ela aumenta em 40% o seu dano mágico, enquanto você estiver até 8 metros dela ali. E ainda tem um efeito secundário, que usar a sua habilidade de combustão também vai criar uma runa de poder a seus pés, ou seja, você posiciona de forma estratégica uma runa e você vai, no começo do seu burst, você vai acabar usando o combustão, que eu vou explicar depois. E quando você usa o combustão, toda vez vai criar uma runa de poder aos seus pés, ou seja, você vai ter uma linha, você vai ter uma área ali que você vai controlar de acordo com a sua estratégia, a sua vontade, uma zona que fica melhor ali para você não perder esse buff da runa de poder. E 40% no dano é uma quantidade muito boa de aumento de dano. Tem uma recarga aí também de 45 segundos. Como segunda opção, inclusive por ser mais fácil de utilizar, aí eu recomendo para você o Fluxo do Sortílego, que além de ser uma forma passiva, literalmente você não tem controle nenhum sobre ela e funciona de forma mais fácil. Também vai aumentar ali, aumenta de forma, numa boa quantidade, vamos dizer assim, quando ela chega no seu auge, a quantidade de dano que você causa, e ela não vai interferir em nada na sua mobilidade. Então, seja lá onde você estiver, você vai conseguir usar essa habilidade. Então, em primeiro lugar, Runa de Poder, e em segundo, Fluxo do Sortílego. Da próxima linha de talentos, nós temos Queimando. É uma habilidade passiva que reduz em 2 segundos a recarga de Impacto de Fogo e aumenta em 1 o número máximo de cargas, ou seja, fazendo com que você tenha 3 cargas de Impacto de Fogo. Em segundo lugar, nós temos Fúria de Alexstrasza. É uma habilidade passiva em que Sopro do Dragão será sempre crítico, com 50% a mais de dano crítico, e contribuirá para Embalo de Fogo, que é uma nossa passiva lá de causar, para ficar fazer com que Igni Impacto seja instantânea. Além disso, aumenta em 35% o dano causado pelo seu próximo feitiço Igni Impacto ou Golpe Flamejante. Ou seja, ela contribui bastante para melhorar a sua habilidade de Igni Impacto, desde que você use Sopro do Dragão. E em terceiro, nós temos Das Cinzas. Há uma habilidade passiva que aumenta em 2% a maestria para cada carga de Chamas da Fênix que não esteja em recarga. E seus acertos críticos que causam dano direto, reduzem a recarga em 1 segundo. Ela é uma habilidade complexa pelo seguinte, por exemplo, você consegue ter um aumento de até 6% de maestria para cada carga de Chamas da Fênix que não esteja em recarga. Ou seja,
Você tem ali 3 cargas, então você vai ter 6% no total ali de aumento de maestria, desde que você não use a habilidade Chamas da Fênix. Além disso, os seus acertos críticos que causam dano direto reduzem a recarga em 1 segundo. Então vamos supor que você usou os seus Chamas da Fênix. Toda vez que você causar um acerto crítico com bola de fogo, por exemplo, você vai reduzir a recarga das suas Chamas da Fênix em 1 segundo. É um pouco confuso, mas ela faz isso daí. Como primeira opção, eu vou recomendar para vocês o Queimando. Primeiro porque ela reduz em 2 segundos a recarga aí do seu impacto de fogo, que você vai usar bastante na rotação, e ainda aumenta em 1 o número de cargas, então vale bastante a pena. Caso você não goste ou prefira uma segunda opção de talento, aí eu recomendo Fúria de Alexstrasza. O problema de você usar a habilidade Sopro do Dragão é que o alcance é curto. Então, para você utilizar esse talento, você vai ter que chegar perto seja do mob, seja do seu inimigo de PVP, ou seja o boss da raid, da masmorra, você vai ter que chegar perto para usar essa habilidade. Mas ela tem um efeito bom. Até vale a pena usar com essas ressalvas aí. Mas em primeiro lugar, Queimando, e ela, Fúria de Alexstrasza, fica como segunda opção. Da próxima linha de talentos, são talentos de utilidade, então eu vou pular para o próximo. Do próximo nós temos Área em Chamas. É uma habilidade passiva em que Golpe Flamejante deixa um rastro de fogo que queima inimigos dentro dele, causando X de dano de fogo ao longo de 8 segundos. Golpe Flamejante eu não citei porque é uma habilidade de dano em área. Ou seja, esse talento ele melhora essa habilidade. Vai fazer com que, além do efeito natural dela, os inimigos dentro ali de um certo espaço, dentro do raio de atuação dessa habilidade, causam mais um dano ali sobre o tempo, ao longo de 8 segundos. Como próximo, Conflagração. É uma habilidade passiva em que Bola de Fogo aplica Conflagração ao alvo, causando mais X de dano de fogo ao longo de 8 segundos. Inimigos afetados por Conflagração ou Incendiar têm 10% de chance de pegar fogo e causar X de dano de fogo a inimigos próximos. Ou seja, toda vez que você usar bola de fogo, aplica um debuffzinho ali no alvo que ele vai queimar ao longo de 8 segundos. Vai tomar ali uma quantidade pequena de dano. E inimigos afetados por Conflagração, eles têm 10% de chance de pegar fogo e causar uma pequena quantidade de dano extra ali a inimigos próximos. Não é grandes coisas, mas é isso que ele causa. E como terceiro nós temos Bomba Viva. É uma habilidade ativa em que o alvo se torna uma bomba viva, recebendo X de dano de fogo ao longo de 3,6 segundos. Em seguida, o alvo explode, recebendo X de dano de fogo e causando dano reduzido a todos os demais inimigos em um raio de 10 metros. Outros inimigos atingidos por essa explosão também se tornam uma bomba viva, mas este efeito não se espalha mais. Resumindo, você vai colocar ali um debuff no inimigo, em que ele vai receber uma quantidade de dano de fogo ao longo de 3 segundos. Depois disso ele vai explodir, causando uma quantidade pequena ali de dano de fogo também a inimigos próximos, e esses inimigos próximos vão também se tornar uma bomba viva e repetir esse efeito, só que uma vez só. Não fica se alimentando para sempre esse efeito. Como primeira opção, eu vou recomendar o Conflagração, porque nós vamos utilizar com frequência e focar o uso de bola de fogo. Então ele causa ali um efeitozinho no inimigo, então vale a pena você ficar repetindo esse efeito a cada 8 segundos. Como segunda opção, de qualquer forma esses talentos tem como foco dano em área, aí eu vou recomendar o Área em Chamas. Vai requerer que você use a sua habilidade Golpe Flamejante, mas ele tem um efeito até interessante de dano sobre tempo. Então, resumindo, em primeiro lugar, Conflagração, em segundo, Área em Chamas. Da terceira linha de talentos, e última, da última linha de talentos, nós temos Arshot, uma habilidade passiva em que os acertos críticos
dos seus feitiços Bola de Fogo, Igni Impacto, Impacto de Fogo e Chamas da Fênix reduzem em 1 segundo a recarga restante de combustão. Ou seja, toda vez que você acertar de forma crítica essas habilidades, você vai reduzir em 1 segundo a recarga de combustão. Piroclasma é uma habilidade passiva em que consumir embalo de fogo concede 15% de chance de fazer com que seu próximo Igni Impacto, lançado dentro de 15 segundos, cause 240% a mais de dano e tem o máximo de 2 cargas. Ou seja, quando você consumir a sua habilidade passiva em bala de fogo, tem 15% de chance de fazer com que o próximo Igni Impacto que você lance, dentro aí de um tempinho de 15 segundos, cause 240% a mais de dano. E você tem 2 cargas aí máximas dessa sua passiva nova. A terceira e última habilidade é Meteoro. É uma habilidade ativa em que evoca um meteoro que cai no local selecionado após 3 segundos, causando uma quantidade grande de dano de fogo, dividido igualmente entre todos os alvos, em um raio de 8 metros. Também calcina o chão, fazendo com que ele cause uma quantidade X de dano de fogo ao longo de 8,5 segundos a todos os inimigos em área. Ou seja, você seleciona o local, depois de 3 segundos vai cair um meteoro ali e vai causar uma grande quantidade de fogo dividido igualmente entre todos os alvos em um raio de 8 metros. Ou seja, se você estiver enfrentando um alvo só, você vai causar a quantidade total naquele alvo. Se tiver mais de um inimigo, vai ser dividido o dano. Além disso, ele causa uma pequena quantidade ali de dano de fogo como dano sobre tempo, ao longo de 8,5 segundos a todos os inimigos que estiverem aí naquela área ali. Se tiver um só ele. Se tiver outros, vai ser causado ali em todos os que estiverem ali. Como primeira opção, eu recomendo Meteoro, que funciona melhor para alvo único e também funciona de forma bem positiva para múltiplos alvos. Então, fica essa minha primeira recomendação. Caso você não goste desse talento, não faz seu estilo de jogo, ou você preferir algo passivo, aí eu recomendo Piroclasma como segunda opção, levando em conta que ele vai fortalecer ali a sua habilidade de Igni Impacto, mas eu acho que não é tão fácil de utilizar e pode enrolar você um pouco na rotação. Inclusive levando em conta que usar Igni Impacto sem a passiva em bala de fogo requer uma quantidade meio chata de tempo para você lançar a habilidade. Principalmente se você acabar precisando se movimentar, você vai acabar perdendo tempo e perdendo dano. Mas fica aí essa segunda recomendação de talento. Em primeiro, Meteoro. Em segundo, Piroclasma. Beleza, com isso, conclui aqui a recomendação de talentos. Então eu vou passar para a parte prática da rotação de dano. Vamos lá. Inicialmente, para explicar a rotação de dano, funciona da seguinte forma. Para começar, mantenha sempre em mente que a sua passiva de embalo de fogo vai ser a sua passiva principal. Por quê? Toda vez que você tiver 2 acertos críticos em sequência, seu próximo Igni Impacto vai funcionar de forma instantânea. Então não esqueça disso. Toda vez que você ativar a sua passiva em embalo de fogo, use Igni Impacto. Próximo passo. Sempre mantenha ativa a sua passiva Intelecto Arcano, porque ela aumenta em 5% todo o seu dano mágico. Afinal, ela aumenta em 5% seu intelecto e está diretamente ligado. Então, lembre-se sempre de usar a sua passiva em embalo de fogo. Mantenha sempre Intelecto Arcano ativo. Próximo passo. Para fazer o seu burst de dano, você vai usar a sua habilidade Distorção Temporal. Mas aí entra uma questão que sim e uma questão que não. Existem lutas dentro de Masmorra e Raid que o seu grupo vai preferir que essa habilidade seja utilizada depois. Então, caso essa seja a situação, vai mudar um pouco a ordem da sua rotação de dano. Mas vamos supor que o seu grupo prefira que você use essa habilidade de primeira, para abrir a rotação, ou que você esteja sozinho enfrentando alguma luta contra um mob. Claro, não qualquer mob você não vai desperdiçar isso, mas sei lá, você está enfrentando um raro sozinho, ou realmente na Raid e Masmorra você possa usar de início durante o encontro com o boss. Então você vai abrir com Distorção Temporal. Você vai ter 30% ali de aceleração durante 40 segundos.
Fez o uso dessa habilidade, você vai usar a sua habilidade Runa de Poder. Ela vai criar ali uma runa de poder nos seus pés. Durante 12 segundos, você vai ter um aumento aí de 40% de dano. Se você se afastar muito dessa runa, você vai perder esse buff. Então é bom você utilizar ela num local que você tenha uma certa segurança, que você não precise se movimentar para muito longe dela. Senão você vai perder esse buff. E ela tem uma recarga aí de 45 segundos. Então não desperdice. Além disso, ela tem um efeito passivo aí que toda vez que você usa combustão, também cria uma runa de poder nos seus pés. Então acaba que você vai ter duas, né? Então vamos lá, você utilizou ali o seu runa de poder, você vai ter uma outra. Isso é bom para você pelo seguinte: você pode, por exemplo, deixar uma aqui no primeiro local, andou um pouco mais para longe. Se você usar combustão, você vai ter duas, ou seja, você tem ali um campo de atuação maior. Entendeu? Então você pode utilizar dessa forma. Dado esse próximo passo de usar runa de poder, a habilidade que você vai utilizar é Imagem Espelhada. Essa habilidade vai fazer com que você crie 3 cópias de você e essas cópias vão bater no inimigo que você estiver atacando. E vai reduzir um pouco o seu dano, também ali o seu dano recebido. Então, o que a gente fez até agora? Manteve em mente que toda vez que Bala de Fogo estiver ativo, que é a nossa passiva a gente vai usar, estamos com Intelecto Arcano, usamos Distorção Temporal e aumentamos ali em 30% a aceleração, utilizamos Runa de Poder no chão para marcar ali a nossa área de atuação e ter 40% a mais de dano, usamos a habilidade Imagem Espelhada e agora nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar a nossa habilidade Bola de Fogo para começar a rotação e começar aí a estimular a nossa passiva em Bala de Fogo. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar usando Bola de Fogo até obter um acerto crítico. O primeiro acerto crítico que a gente já tiver vai ficar esse símbolo aqui perto do nosso personagem. O que a gente vai fazer? A gente vai usar Impacto de Fogo porque a gente vai garantir quando a gente tiver... O impacto de fogo ele sempre vai ser um acerto crítico. Então, quando a gente tiver obtido o acerto crítico proveniente da bola de fogo, a gente vai ativar o embalo de fogo já aqui em cima. Voltando aqui para mostrar. Ó, ativou, eu uso o impacto de fogo, tá aqui o nosso embalo de fogo pronto. A gente já de forma instantânea vai usar impacto de fogo. Isso vai ser uma rotação frequente para a gente ficar sempre ativando o Igni Impacto de forma instantânea. Porém, no começo da rotação, a gente vai fazer de forma diferente, só para começar, no burst ali inicial. O que a gente vai fazer? Quando a gente conseguir esse acerto crítico do Bola de Fogo, que foi o caso agora, a gente já vai usar o combustão. Por quê? Como ele aumenta 100% a chance de crítico, assim que a gente utilizar o Bola de Fogo e conseguir esse acerto crítico, já ativa. Ó, de forma instantânea, e o próximo vai ficar sempre ressuscitando, reiniciando esse ciclo. Então, o que acontece? É difícil um pouco explicar fazendo, porque eu acabo me embolando. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar a teoria e vou mostrar rapidão na prática, sem falar nada para não me embolar. Sempre que a gente obter ali no começo, o primeiro acerto crítico que a gente conseguir com bola de fogo, a gente vai ativar o combustão. Por quê? Porque a próxima bola de fogo que a gente lançar vai ser automaticamente um acerto crítico ali. E a gente tem 12 segundos desse efeito. Então o que vai acontecer? Ativei combustão, consegui outro acerto crítico de forma em sequência, já vou usar Igni Impacto. O Igni Impacto ele já vai me garantir outro acerto crítico já aqui do lado. Então o que a gente vai ficar fazendo? Vai usar Impacto de Fogo, que é uma habilidade instantânea. Vou usar Igni Impacto de novo. Vou usar outro Impacto de Fogo. Outro Igni Impacto. Outro Impacto de Fogo, gastando a terceira carga.
outro Igni Impacto. A gente vai fazer isso de forma rápida, então a gente ainda vai ter o tempo de combustão ativa. Então a gente vai pular para Chamas da Fênix, que é outra habilidade instantânea e tem 3 cargas. Então a gente vai usar Chamas da Fênix, Igni Impacto, Chamas da Fênix, Igni Impacto. E vai até acabar esse nosso buff de combustão. Então a gente vai literalmente fazer um ataque frenético ali para utilizar o Igni Impacto direto. Aí vai acabar esse buff e a gente vai passar para Meteoro. E vai ficar voltando para o ciclo de bola de fogo. Aí que vem a questão também. Quando tiver a recarga disponível para a gente utilizar o Runa de Poder, a gente vai utilizar de novo e vai ficar procurando utilizar a nossa passiva de embala de fogo para gastar com o Igni Impacto. Como a gente no começo vai ter ali também o bônus de aceleração por causa da distorção temporal, vai ser bem mais fácil de utilizar essas habilidades assim de forma bem rápida. Depois que acabar esses bônus, aí a gente vai ficar gerenciando de forma mais natural, que é bola de fogo ali até conseguir um acerto crítico. Conseguiu esse acerto crítico, já usa o impacto de fogo para gastar o Igni Impacto. A gente vai ficar resumindo nisso. E esse ciclo vai ficar reiniciando e reiniciando. Se a luta que você estiver fazendo ela for mais parada, é muito tranquilo de gerenciar isso. Você pode ter um pouco de dificuldade se você precisar se movimentar com frequência. E lutas que têm uma necessidade de movimentação constante, o fluxo do sortílego pode ser melhor por causa disso, que você não precisa gerenciar o Runa de Poder, mas dá menos dano. Então vamos lá. Já que eu fiz a explicação, eu vou mostrando agora na prática sem falar nada, e vocês vão perceber que não é tão confuso quanto talvez pareça. Então, beleza, vamos lá. Perceba que eu não consegui até utilizar aqui a última carga de Chamas da Fênix na hora que eu precisava para causar o último Igni Impacto. Isso pode acontecer. Mas normalmente dá tempo sim se você for ligeiro. Como eu já utilizei tudo, agora eu vou ficar gerenciando só na base do Bola de Fogo e Impacto de Fogo. Mas mesmo assim, se eu não tiver cargas ali de impacto de fogo, eu posso utilizar também os Chamas da Fênix. Às vezes causa um acerto crítico e contribui para o impacto de fogo. Para o Igni Impacto, na verdade. Enquanto isso, eu vou esperando recarregar ali as cargas de impacto de fogo utilizando o Bola de Fogo normal mesmo. Quando calhado eu conseguir esse acerto crítico, eu uso o impacto de fogo e o Igni Impacto depois para gastar. Voltou o meu Chamas da Fênix, eu utilizo. Recarregou o Meteoro, eu já uso de novo. E fico de olho aqui, no meu Runa de Poder. Porque, por exemplo, acabou ali, passou-se os 45 segundos, eu tenho que usar de novo, para eu não desperdiçar o dano. É meio frenético, mas não é difícil de utilizar. Certo? Então, assim, é tranquilo. O que eu fiz até o momento, nessa rotação aqui na prática? Eu utilizei o Distorção Temporal, eu ativei a Imagem Espelhada, eu coloquei a Runa de Poder no chão, eu usei o Bola de Fogo, consegui o meu primeiro acerto crítico do Bola de Fogo, eu já ativo Combustão. E aí eu vou usar Impacto de Fogo e vou ficar de forma frenética obtendo a nossa passiva de embalo de fogo, eu vou ficar gastando no Igni Impacto. Então eu vou ficar Igni Impacto, Impacto de Fogo, Igni Impacto, Impacto de Fogo enquanto eu tiver carga. Acabou as minhas cargas de Impacto de Fogo, vai ser Chamas da Fênix, Igni Impacto. Chamas da Fênix, Igni Impacto. Acabou tudo, eu vou usar o Meteoro
e vou voltar para o embalo de fogo. Se já tiver acabado ali a recarga do runa de poder, eu vou usar runa de poder de novo e vou ficar alternando entre bola de fogo, peguei acerto crítico, uso impacto de fogo, consegui o embalo de fogo e uso Igni Impacto. Resumindo, a rotação vai ficar reiniciando a partir desse ciclo aí. As habilidades que eu citei antes, que foram situacionais de calcinar e sopro do dragão, elas vão funcionar da seguinte forma. Como eu falei, vamos supor que eu precise ficar andando. Para eu não perder dano enquanto eu estou precisando andar, ou seja, me movimentar, eu uso ali o calcinar. Eu posso usar em movimento uma quantidade ali pequena de dano de fogo, só que pode ser que eu pegue um acerto crítico. E ela deixa a minha habilidade de embalo de fogo ativada, a nossa passiva, e eu posso usar ali, ó, o Igni Impacto, numa situação situacional. E o sopro do dragão, enquanto eu tô ali usando o calcinar, eu posso chegar perto do boss e usar o sopro do dragão, e continuo correndo. Aí acabou essa situação que eu preciso me movimentar com frequência, eu paro de novo, uso runa de poder para ficar parado e reinicio o ciclo. O que eu preciso manter em mente é o seguinte: o foco da rotação de dano de Mago de Fogo gira em torno de embalo de fogo. Eu preciso de 2 acertos críticos, Igni Impacto. 2 acertos críticos, Igni Impacto. E fica nisso. As habilidades que você começou a rotação são habilidades que melhoram a frequência que você usa as habilidades, o dano que elas causam e o acerto crítico. Então, sempre que elas estiverem disponíveis, você utiliza e fica reiniciando o ciclo direto. Resumindo, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, ilustrando bem como funciona a rotação. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou algo confuso, pode deixar essas perguntas nos comentários, ou se quiser me mandar direct no Instagram, que também é Aranha Versus. Eu tô sempre conversando com a galera lá e tal por direct. Se não conseguir ficar de forma clara através do vídeo, eu tiro essas dúvidas também, através de comentários ou direct, beleza? E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui! E aí, tá cansado de jogar os seus jogos online com lag, ping ruim, baixo FPS? Então venha para o NoPing, vem que o Aranha aprova, link na descrição.